Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Finais do Champion Chess Tour 2024, Magnus Carlsen está de volta jogando aqui as partidas rápidas. O torneio é bem emocionante, tem um formato bem diferente. Hoje, por exemplo, foram 3 matches, tá bom? Então 3 adversários que cada um jogador encarou. Hoje a gente vai ver aqui o Magnus Carlsen. E contra cada jogador você joga one round robin, você joga 2 partidas, tá? Então você vai jogar ali 2 partidas contra aquele adversário e é melhor de 2, tá? Se empatar vai para Armagedon. A gente teve aqui, antes de ir para as partidas contra o Wesley So, que foram simplesmente espetaculares, a gente tem aqui o Magnus Carlsen vencendo o match contra o Vincent Keymer. Caiu nesse finalzinho aqui, onde todo mundo tem 6 peões. O final parece equilibrado. Já não sei se dá para defender aqui para as pretas por conta desse peão passado que existe aqui do Magnus Carlsen, né? Então isso pode ser um problema. O melhor a se fazer aqui é evitar a troca dos cavalos. Mas o Keymer, acreditando que dava para defender a posição, foi para as trocas, né? Mantém aí o rei muito próximo dos peões. E agora, como é que faz para ganhar isso aqui? O Magnus Carlsen joga com F3 aqui. Tem um pernilongo aqui. Vou matar esse danado aqui. Pronto, ele fugiu. Fugiu. Beleza, pelo menos não é Vespa, né? Da última vez foi uma Vespa. Bom, aqui Rei D7 foi jogado. Temos a troca aqui dos peões e Rei D3. F5 e quando o rei chega, né? Parece que o Vincent Keymer conseguiu parar aqui a posição do Carlsen. Mas Magnus Carlsen vai para o lance de arremate aqui, olha só que beleza, né? O avanço do peão passado. E aqui o Vincent Keymer abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Você vai usar esse peão como isca, né? E aí vai cair o peão central e vão cair esses 2 peões e não tem mesmo como jogar esse final, né? Claro que ainda dá para errar aqui de brancas, mas muito dificilmente o Magnus Carlsen vai errar aqui. O Keymer sabe disso. Por isso acabou abandonando. Bela vitória aqui do Magnus Carlsen para cima de Vincent Keymer. 97,3% de precisão. 93% aqui para o Keymer. É isso, né? O cara para jogar contra o Carlsen tem que fazer 100 lances, 100 melhores lances. Mesmo assim, não sei, contar com alguma sorte aí. Mas tivemos também a partida contra Nepo. Aqui a gente tá numa... Bom, contra o Keymer teve essa vitória, tá? E depois tivemos uma partida que terminou empatada, por isso o Magnus Carlsen venceu o match contra o Vincent Keymer, ok? E aqui contra o Nepo, a gente tá nessa posição, é difícil já de achar um lance aqui para as pretas, né? Porque o cavalo já tá amarrado, o rei tá exposto. E aqui, segundo as máquinas, torre em D3 é o único lance, aqui um dos únicos lances para o Nepo tentar esse contra-jogo, né? E aí depois de um cavalo D2, por exemplo, trocar um pouquinho as peças aqui e dar uma aliviada aqui na posição. Ainda assim não é fácil, né? O peão passado disparando, mas talvez ainda dê para segurar aqui essa posição, né? Aqui torre cheque, é difícil. Esse torre cheque é quase o único, H5 é o único. Não é fácil achar isso aqui não, né? Aí rei G7 forçado, tem uma linha, uma corda bamba aqui, uma corda bamba para tentar jogar, mas bem jogado segundo as máquinas aqui, dá para segurar. Mas o Nepo não jogou isso, jogou rei G7, mais natural, né? Saindo aqui, dando liberdade para o cavalo. E o Carlsen pouco a pouco foi ficando melhor. Torre B8 foi jogado, o cavalo finalmente sai. Magnus Carlsen preparou essa armadilha aqui, porque agora a torre B7 e o cavalo está cravado. A torre vem para E7 para defender, a troca de damas é possível, mas o Carlsen joga agora com esse lance que exclama dama D6, né? Não dá para tomar o cavalo porque está caindo a torre, está caindo o cavalo. E o melhor de tudo, o cavalo está cravado, né? Porque senão está caindo essa torre aqui, cai a dama. Ou seja, praticamente não dá para se mexer. O Nepo tenta qualquer lance aqui, mas esse lance simplesmente perde o cavalo, porque a torre fica cravada. Vitória aqui do Magnus Carlsen, mas o fato é que já não tem lance mesmo, né? Por exemplo, qualquer lance, tá vindo aqui o lance cavalo em E5, né? E aí se torre toma, simplesmente a dama vai cair. E se cavalo toma, simplesmente aqui também, né? Com uma posição vitoriosa. Por isso não tem mais o que fazer. E depois de simplesmente torre por D7, Nepo abandona aqui a partida, meus amigos. Magnus Carlsen venceu essa vitória contra o Nepo. Mais um passeio aqui. 95,3% de precisão para o Carlsen, 88,7% para o Nepo. A outra partida eles empataram. Claro, aí o Carlsen dá um jeito de empatar rápido para já ir para o próximo match, né? Para a próxima... Só que agora, meus amigos, Magnus Carlsen vai jogar contra o Wesley So. É sempre um duelo muito emocionante quando esses dois jogam, tá bom? Primeira partida entre eles, o Magnus Carlsen de brancas vai para essa abertura inglesa.
ataca aqui o centro, a gente tem essa variante com o bispo cheque, já a troca dos bispos e D6, e aqui é possível você capturar o peão central e ir para a troca de damas. Na verdade, não foi assim que seguiu. Seguimos com o cavalo C3, o Carlsen prefere o desenvolvimento, roque foi jogado e torre D1 já, pilhando na coluna D. Cavalo de bem D7, Wesley So parece estar tranquilo aqui nessa variante, segue agora com E4, o cavalo do Carlsen vai lá para G5 e agora D5, protegendo o peão central. Temos trocas no centro e roque. O Carlsen coloca o rei em segurança. H6, o cavalo não tem uma boa casa, tem que ir lá para H3 e torre 8. Wesley So saiu um pouco melhor aqui na abertura. O Carlsen tenta quebrar essa estrutura de peões com F3. Temos as trocas e o Wesley So segue manobrando peças para a ala do rei. Cavalo vem para F4, dama D6 foi jogado pelo Wesley So, e depois de torre de F1, bispo D7 conecta finalmente as torres e também ganha espaço na ala da dama. Cavalo manobra para D3 e aqui cavalo G6 pelo Wesley So. Cara, posição muito equilibrada. Temos o lance bispo em F1 aqui pelo Carlsen. E o Wesley So tem essa ideia de disparar um H5, H4, cara. Que ataque do filipino que joga pelos Estados Unidos, Wesley So. Magnus Carlsen segue com o cavalo C5, temos o lance bispo em C6, mantendo o bispo no jogo. E aqui bispo em H3. O Carlsen vai aí, aqui lutando pelas casas claras. B6, tira esse cachorro daí, o cavalo volta para casa de D3, bispo D7 luta pelas casas claras. Temos trocas e aqui G4 foi jogado pelo Carlsen tentando manter a posição fechada. Dama D6 coloca a pressão, rei G2 faz a proteção, cavalo H7 preparando aqui um ataque. F4 Magnus Carlsen restringe um pouco, mas agora cavalo F6 esse peão ficou fraco. F5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, atacando o cavalo, esse peão está desprotegido. No entanto, é preciso tirar o cavalo daqui primeiro. Cavalo em F8 foi jogado e agora dama em F4 para proteger este peão. Mas o que está acontecendo, né? Aqui depois das trocas esse peão está caindo, mas também existe uma pressão para cima do peão central. O Wesley So faz as contas e fala, vambora, vamos encarar isso aí. Segue com o cavalo por G4 e o Carlsen recupera o peão com o cavalo por D5. Que partida difícil, Wesley So joga demais, segue com o melhor lance da posição, cavalo em H7, H3 tira este cachorro daí, cavalo em H6, F6 agora dispara o peão, G5 foi jogado, também é possível tomar ou tomar de cavalo, mas o ponto todo é que vai ficar com esses peões dobrados, aí o Carlsen não está muito preocupado com isso. G5 foi jogado. E aqui o Magnus Carlsen arrisca tudo, meus amigos. Vai pro lance cavalo E7 aqui com cheque. Será que dá para jogar isso? O ponto todo é que você não pode sacrificar ali a torre, né? Falou, que legal, agora eu tenho 2 cavalos por uma torre, porque esse peão tá promovendo na sequência. Então, não dá para fazer isso. Acho que foi com isso que contou o Magnus Carlsen. Por isso, rei F8 foi jogado pelo filipino. E aqui, cavalo de F em D5 foi jogado. Variante ardida aqui do Carlsen. Mas o Wesley So não perdoa, segue com cavalo por F6, uma vez que depois de cavalo por F6, torre por E7 vai ficar com um peão a mais aqui para o Wesley So, né? O Carlsen vai ter que lutar pelo empate, e o Carlsen vai para o tudo ou nada aqui. Segue com cavalo C7, meus amigos, entregando aqui o cavalo, torre por E7 foi jogado cavalo por A8, o problema é que esse cavalo tá preso. Wesley So segue com o lance cavalo D5, deixando esse cavalo preso de uma vez por todas. Trocar agora, o cavalo vai continuar tendo problema. No entanto, seria o melhor lance da posição jogar a torre por E7, seguido de torre C1 e tentar dessa maneira, né, ainda salvar. Por exemplo, aqui torre toma, rei toma, torre C1 poderia seguir dessa maneira, né? E se rei D7 tentando não permitir aqui a fuga do cavalo, pelo menos o rei tá cortado, não tem uma maneira simples de atacar esse cavalo. E talvez A4, A5, talvez exista alguma maneira aqui, né, de salvar aqui o cavalo. Por exemplo, o cavalo F5, A5, B por A5 e torre aqui em C5. Pode ser que dessa maneira o Magnus Carlsen consiga escapar, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma variante onde depois de muita luta esse cavalo aí vai acabar escapando. Ainda assim um final muito difícil aqui, né? Que loucura. Mas nada disso aconteceu porque o Magnus Carlsen pendura uma torre agora, meus amigos. Sim, preparem-se, cenas fortes aqui, cenas chocantes. Tirem as crianças da sala agora. Magnus Carlsen faz o lance torre em E5, meus amigos. Wesley So simplesmente joga a torre por E5. E Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Magnus Carlsen pendurou uma torre cheia aqui, né?
Vitória para o Wesley So, que mereceu aqui. Ele botou mais pressão para cima do Carlsen. Agora é o seguinte, meus amigos. Lembra que falamos, é um round robin aqui. O Magnus Carlsen tem a obrigação de vencer o Wesley So agora de negras. Será que vai conseguir? Wesley So abre com peão dama. Magnus Carlsen vem com cavalo em F6. Temos aqui C4, E6. E depois de cavalo C3, a defesa Ninzo Índia foi jogada. Variante com dama C2, protegendo aqui o cavalo e dominando o centro. D6 foi jogado, temos cavalo em F3 pelo filipino. E Carlsen segue com cavalo de bem D7. E3, B6, o bispo quer jogar seja em A6, seja em B7. Bispo E2 foi jogado, bispo B7. E depois de roque, o Magnus Carlsen decide trocar aqui o bispo pelo cavalo para poder dominar a casa central. Muito bem, bispo toma, dama toma e cavalo em E4 ganham tempo sobre a dama, que volta para a casa de C2 e aqui F5 jogado pelo Magnus Carlsen. Wesley So segue com D5, temos peão toma e aqui cavalo D4. Que sequência do Wesley So, botando pressão para cima do Carlsen. Casa de E6 está atacada, casa de F5 está atacada, D por C4 foi jogado. Não, Magnus Carlsen, não exagere. Cavalo em E6 foi jogado pelo Wesley So. Magnus Carlsen tem a obrigação de ganhar, parece que ele está com a obrigação de perder. Eu não sei o que está acontecendo aqui. A dama está atacada, o peão está atacado, o peão de C7 está atacado, o Carlsen mantém a defesa. Mas agora, meus amigos, o lance do Pix. Wesley So tomado por uma compaixão, talvez por um pouco de... Eu não sei qual foi o sentimento aqui do Wesley So, né? Porque aqui é o momento do UFC, aqui é o momento de você jogar o seu adversário a nocaute. Cavalo por G7, né? Por exemplo, aqui você joga cavalo por G7 simplesmente. Aqui depois você toma o cavalo aqui por F5. E só alegria, né? Já tem igualdade material. Mas o que fazer com esse rei aqui pelado no tabuleiro, né? O Magnus Carlsen teria problemas. Mas o Wesley So prefere jogar o lance F3. Tudo bem, tá atacando o cavalo. No entanto, o Magnus Carlsen segue agora com o lance rei E7, tentando se livrar e conectando agora aqui a dama com a torre. Ó, vai ter contrajogo aqui, hein? No entanto, segundo as máquinas, o melhor lance seria cavalo em E5, abrindo o ataque para cima do cavalo. Nada simples aqui a posição, nada simples. Carlsen joga com rei E7 e aqui cavalo D4 é o melhor lance. No entanto, Wesley So acaba jogando cavalo por G7, mas agora Magnus Carlsen pode ter algum contrajogo. Segue com o lance dama em F8, cavalo atacado. Wesley So vai para o único lance da posição, cavalo em H5 e cavalo de E. Vem para a casa de C5, opa, perdão. O cavalo de E vai para a casa de C5. Esse cavalo está atacado, né? O cavalo de E vai para a casa de C5. Wesley So segue agora com dama por C4, igualando aqui a questão material. A posição das brancas continua boa. Magnus Carlsen segue trazendo peças. Cavalo em E5 foi jogado. Dama passa para a ala do rei. Dama em H4, cheque. O rei vai para a casa de D7 e aqui B4 jogado. Ganha, empurrando aqui mais uma vez o Magnus Carlsen. Cavalo em E6, o tempo do Carlsen já tá ruim, a posição tá ruim. Wesley So precisa apenas do empate, ele tá indo para a vitória. Bispo B2 foi jogado pelo Wesley So. Carlsen joga com dama em E7, conecta as torres e propõe a troca de damas. O cara tá numa posição apertada aqui, o Magnus Carlsen. Ele tá acreditando aqui que essa troca vai favorecê-lo. Temos essas trocas e aqui F4, atacando o cavalo. E agora o que fazer, cara? Não, pode abandonar, Carlsen. Agora não dá mais, né? Abandona aqui, tá ficando feio. Torre de H em G8, meus amigos. Tem o tema do moinho de vento. Não é possível. Quando o Wesley So pensa, né, que acabou aqui, já eliminou o Carlsen, né? Você começa a perceber que não é tão simples assim. Mas o Wesley So parece muito próximo aqui de eliminar o Carlsen, de ganhar aqui esse match contra o Carlsen. Cavalo G3 foi jogado. E o Magnus Carlsen, meus amigos, vai para um lance aqui, é inacreditável. É o melhor lance da posição. Torre por cavalo. Não é possível isso. Peão toma e o cavalo vem para casa de G4, atacando o peão de G3. Bispo por G4, peão por G4 e o Wesley So tá numa posição melhor. Tem aqui um peão a mais. Tem uma 246, 246. Na verdade tem uma qualidade a mais. Quantidade de peões está igual. F5 foi jogado. Carlsen atacado. Vem para casa de G5. B5 tenta restringir os peões aí do Magnus Carlsen. A6 busca a liberdade. A4 dá a proteção. E aqui cavalo em E4 ataca o peão. Temos o lance A5. Olha a confusão na ala da dama.
cavalo por G3 ataca a torre, torre de F vem para casa de E1, e aqui B por A5 jogado pelo Carlsen vai buscando contra-jogo. Carlsen, F6 com cheque, o rei vem para casa de E6, e aqui nós temos o lance torre por A5, capturando mais um peão. A por B5, propondo a troca das torres, galera. E aqui torre por B5 foi jogado. Trocar as torres aqui vai deixar mais difícil para o Wesley So conseguir buscar uma vitória aqui. No entanto, acho difícil as brancas também perderem. Mas o Wesley So preferiu ir para o lance mais agressivo, torre por B5. Carlsen joga bispo em E4. Torre vem para casa de A1 propor trocas. Magnus Carlsen joga com torre em C8. Aqui ele prefere jogar dessa maneira porque o empate aqui vai favorecer o Wesley So. Elimina o Magnus Carlsen, né? E você ir para essa situação aqui, já não tem muito ataque aqui para as negras. Por isso, torre C8 foi jogado. Wesley So segue com torre G5. Temos o lance H5, protege o peão, tá tudo protegido. Mas agora a torre G7. Carlsen segue com torre, cavalo em F5 atacando a torre. Torre vem para casa de H7 e aqui torre B8 vai para o contra-jogo. Que loucura, que confusão. Bispo C3 e aqui nós temos o lance C5 indo para o contra-jogo, cara. Inacreditável. Rei H2 está tão perto e está tão longe, né? O tempo do Wesley So agora já está complicando. Ele vai entendendo por que o Carlsen é o campeão do mundo. H4 foi jogado torre de A em A7 e aqui H3. Carlsen vai para esse contra-jogo bizarro, meus amigos. O ponto todo é que peão toma tem mate já. G3 com cheque. O rei teria aqui para casa de G1, torre B1 com cheque. Seguido de sequência de mate. Cuidado, a posição é perigosa demais. Esse norueguês aqui é um viking. A verdade é essa, H3 foi jogado, a posição é perigosa. Wesley So vai para o único lance da posição. Genial. Torre de H em E7. E agora, tomar a torre? Não! Magnus Carlsen vai para o lance rei D5, meus amigos. E continua criando ameaças ali para cima do rei do Wesley So. Ele quer dar mate. Aqui, a única defesa é jogar com a torre aqui em B7. Precisa tapar essa torre. Mas o Wesley So, acreditando no peão passado, segue com o avanço do peão. E ele se esqueceu que agora dá para tomar. Magnus Carlsen captura a torre. Rafa, por que ele não tomou antes aqui essa torre, né? Torre por E7. O ponto todo é que acabou a rede de mate aqui. Acabou qualquer ameaça. Aqui simplesmente peão toma, rei toma. E as pretas não têm mais chance nenhuma de ganhar essa partida. Pelo contrário, tem chance de perder aqui, né? Por conta do peão passado. Por isso o rei D5 é genial. Mantendo as peças no jogo. É a chance aqui de rede de mate, né? Então, a partida seguiu com esse F7, mas agora o Wesley So descuidou aqui. Agora pode tomar, porque o ataque não existe mais, mas cai o peão aqui de G. E agora tem uma torre chegando aqui, tem ameaça de checkmate. A partida seguiu com torre por bispo, meus amigos. Por que não jogar torre aqui, Rafa? Porque tá vindo checkmate. Mesmo que se faça dama aqui, a esse lance seria checkmate. Olha a força aqui desse peão, que bacana, né? Por isso, meus amigos, torre por E4, uma ideia muito interessante do Wesley So. Parece que agora o Wesley So finalmente vai eliminar aqui o Magnus Carlsen, porque aqui a sequência é vencedora para as brancas, certo? Esquece a barrinha. Aqui parece que é a sequência vencedora, porque depois de bispo G7, simplesmente você vai promover. O rei tá aqui controlando a casa de promoção dos peões. No entanto, pretas jogam e ganham, meus amigos. Rei F3 foi jogado pelo Magnus Carlsen. O quê? Wesley So segue com o lance rei G1, porque se ele promove para a dama aqui, simplesmente depois das trocas, o Carlsen tem rei F2, meus amigos. E ele pode dizer que o mate é no próximo lance ao toque. O próximo lance é mate no pré-move. Qualquer lance que você fizer aqui, bispo H6 tanto faz, tá vindo G1 promovendo para a dama, com checkmate. Não tem como evitar. Cara, que insanidade essas partidas do Carlsen, né? Que insanidade. Rei F3 é pra acabar com a ilusão do cara. É pra ele falar, mas peraí, era pra eu ganhar essa partida. Ele fala, não, meu amigo, o campeão é sempre o Carlsen. Mas eu ganhei a primeira partida, eu tava melhor nessa segunda. Acredite, o Carlsen vai vencer você. A partida seguiu com o rei G1, tentando evitar a promoção do peão. Mas depois de simplesmente torre B1, meus amigos, Wesley So, incrédulo, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. É mate no próximo lance. Aqui tem bomboniere de mate, né? Aqui tem uma bombonierezinha. Você pode escolher esse, pode escolher esse. Tem aqui sortidos. Checkmates sortidos. Bela partida aqui do norueguês que passou um sufoco, hein, galera? Passou um sufoco gigantesco.
Acabou fazendo uma precisão melhor que a do Wesley So, mas olha aqui, o Wesley So dominou a partida, cara. Ele só precisava do empate. Eu acabei não mostrando o relatório da última aqui, né? Da primeira entre eles, onde o Carlsen fez 91,6% de precisão, mas o Wesley So, na partida que ele venceu, fez 96,6%, cara. Ele jogou melhor que o Carlsen, né? E agora, o que que acontece? Agora é Armagedon, meus amigos. Wesley So tem a obrigação de vencer. No entanto, ele tem 10 minutos no relógio. Rafa, cadê o relógio aí? Cadê o tempo? Não sei, vou recarregar a página e torcer para isso acontecer, para vir o tempo aqui. Não tenho tempo, então vamos sem o tempo mesmo. Aliás, vamos sem o tempo mesmo. O que acontece aqui é que o Magnus Carlsen, eu lembro do relógio, eu vou falando para vocês. O Magnus Carlsen começou com 7 minutos e o Wesley So tem 10, são 3 minutos a mais. E, no entanto, o Wesley So tem a obrigação aqui de vencer. Defesa siciliana foi jogada, variante francesa, especialidade do Carlsen. Ele joga esses dois peões aqui, vai jogar a dama em C7, sem se preocupar que a dama não vai poder ser aborrecida por ninguém, né? D5 diretamente ataca o centro, cavalo vem para F6, segue o desenvolvimento. Peão toma e bispo G2, pressão no peão central. Cavalo C6 segue desenvolvendo, bispo em E7 prepara para guardar o rei e coloca-se o rei em segurança. E o Wesley So segue pressionando o peão central. Bispo em E6 faz a proteção, H3, torre vem para a coluna C, A3 e aqui torre em E8. Jogando rapidamente, torre em E1 foi jogado, H6 aqui pelo Carlsen, rei passa para H2 e bispo D6. Lances rápidos aqui, a única coisa que o Carlsen precisa fazer é jogar rápido e não fazer nenhuma besteira. Mas o Wesley So vai colocar pimenta aqui. Bispo toma, cavalo toma, dama vem para B6 e agora torre em E3, subida de torre do filipino. Deixando aqui o peão de B2, será que vale a pena capturar esse peão envenenado? Não vale, né? Aqui a dama vai ficar presa. Cuidado, Magno Carlo, cuidado. Por isso o Carlsen segue simplesmente com bispo D7, propondo um monte de troca. Torre B3 foi jogado, dama em A7. O Carlsen volta a dama, rei vem para a casa de G1 e o cavalo vem para a casa de E4, colocando pressão em F2. A partida segue com torre E3, fazendo o bloqueio nas casas escuras e colocando pressão na coluna E. E o Carlsen começa a repetir a posição, dama B6. Torre B1 foi jogado, o Carlsen joga agora esse lance espetacular aqui, cavalo G5, atacando fortemente aqui o peão de H3. Também é possível aqui ir para algumas trocas. Wesley So mais uma vez ataca a dama e o Carlsen volta a dama para a casa de A7. E nesse momento o tempo dos dois começa a ficar igual aqui, tá? O Wesley So que tinha uma vantagem no relógio, os dois já estão com 4, 3 minutos aqui. H4 foi jogado, o cavalo centraliza de novo, a torre vem para E3 e adivinhem o lance, claro, o Magnus Carlsen está testando aqui o Wesley So, joga com dama B6, torre B3, dama em A7, cuidado para não empatar aqui o Wesley So, mais um vai empatar, C3 foi jogado, Wesley So evita o empate por repetição, Carlsen segue com cavalo em F6, cavalo C2 foi jogado, um erro do filipino, não é possível, e o tempo agora está melhor aqui para o Carlsen. Ele começa a ter já alguns segundos a mais aqui. Igual o relógio já está um pouquinho melhor. Aqui, talvez jogar com dama D2, conectar as torres, proteger o peão, passar a torre para o outro lado. Talvez fosse um pouco melhor. Esse lance ele é ruim por conta de bispo F5, exclama, ganhando a iniciativa. Temos agora o lance torre em F3, mas o Carlsen, meus amigos, olha o que ele vai me encontrar aqui. Ele joga esse lance bispo E4. Wesley So erra agora com o lance torre F4, mas só tem uma maneira aqui de castigar. E o Carlsen me encontra esse lance, meus amigos. G5 e a torre ficou presa. Isso é muito Carlsen, né? É muito Carlsen. Ele sempre encontra ele constrói essas particularidades aí, a peça fica presa. É muito comum ver isso aí nas partidas do Carlsen. A torre está presa. E agora o Carlsen tem uma qualidade a mais. E tem a vantagem do empate ainda, o Carlsen. E o tempo está melhor. Nada fácil para o filipino. Cavalo em E3 foi jogado pelo Wesley So. No entanto, qualidade a mais não ganha partida, hein? Tem muito jogo pela frente. Dama B5, o Carlsen propõe a troca de dama. C4, de jeito nenhum. Já sabemos que não pode, né? O Carlsen trocar as damas aqui vai ganhar. Dama em E5 foi jogado, torre em E1. E aqui torre vem para D3. Cara, o Carlsen vai achando todos os melhores lances. Cavalo G4, temos trocas. E agora, o que jogar nessa posição? É possível jogar um lance do tipo E3, né? Para começar uma pressão aqui em F2. O Magnus Carlsen prefere jogar aqui com o lance torre D4, o E3 seria perfeitamente possível, eu acho que ele estava com receio de F4, né? Que ataca a dama, ataca o peão tá cravado, vai para algum contra-jogo. Ainda assim, não é muito legal jogar alguma coisa desse tipo. Por isso o Carlsen preferiu jogar com torre D4,
F4 continua sendo possível, mas dama em E2 foi jogado e o Carlsen vai para aquele lance do risco zero. Ele sabe que esse não é o melhor lance da posição, mas se eu puder trocar algumas peças aqui e finalizar para simplificar, né, para um final vencedor, eu simplifico. E por isso nessa posição o Wesley So abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. É possível aqui ainda, né, uma possível continuação aqui. Tomar a torre, trocar aqui a dama pelas duas torres, jogar torre e bispo contra a dama, mas o ponto todo é que tem dois peões passados e conectados aqui para cima desse rei. Esses peões aqui estão todos enfraquecidos, não tem uma maneira simples de defender aqui a posição. O que você pode fazer? Tomar o peão, mas o computador gosta de dar cheque, primeiro deslocar o bispo para uma posição ingrata e depois tomar o peão e esses peões vão avançar, né? Cai aqui o peão de C4, enfim, não dá para coordenar um ataque aqui para cima do Carlinho, né? Bispo C2, por aí vai, daí... Claro, dá para jogar muito ainda. Aqui a partida pode ir embora, mas com dois peões a mais e dama contra torre bispo, o Carlsen com certeza vai acabar vencendo essa partida. Magnus Carlsen vence o match contra o Wesley So. É inacreditável o poder de reação que o Carlsen tem, né? Parece que quando ele tá prestes a perder o torneio, ele fala, pera um pouquinho. Aí ele liga o modo impossível. Ele tava perdido contra o Wesley So na segunda partida. O Wesley só precisava do empate, ele virou aquela partida e ganhou na Armagedon. É inacreditável, meus amigos, esse Carlsen de fato é de outro planeta e hoje está confirmado isso. Magnus Carlsen no dia de hoje venceu os 3 matches. Vamos ver, amanhã tem mais 3 matches pela frente. A gente segue acompanhando o Champions Chess Tour 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!